Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre gestão de pessoas. E para tratar desse assunto, nós convidamos o Josué Bressani, que é sócio-diretor da Falcone Gente. Josué Bressani, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Obrigado você, Milton, por participar e poder compartilhar um pouco da experiência nossa da Falcone com gestão de pessoas, né? Josué Bressani, vamos começar falando sobre esse momento que o cenário corporativo vem enfrentando de a convivência multigeracional. Um nome até bonito, mas na verdade o que eu quero dizer é o seguinte: tem gente de todas as idades convivendo no mesmo ambiente. Isso tem gerado uma complexidade nessas relações? É muito mais do que no passado, né? Se a gente imagina que as gerações anteriores tinham uma expectativa de, em um tempo médio, de ter 3, 4 empregos na sua vida, né? Hoje, um jovem, na última pesquisa que a gente teve, é esperado que em 30 anos ele vai ter pelo menos 10 empregos, né? Só isso já dá uma mudança muito forte sobre como as relações de trabalho modificam. Segundo, o tempo de vida das pessoas tornou-se muito mais longo. Então, as pessoas hoje trabalham muito mais tempo do que antes. Se aposentavam aos 50, 60, hoje elas começam a pensar em se aposentar depois dos 70. Isso faz com que dentro de um mundo corporativo você conviva pessoas com 50, 60, com pessoas de 25, 30, de diferentes gerações que têm características completamente diferentes. E aí como é que faz todo esse pessoal se entender? Pois é, esse é um trabalho que não é fácil, né? O primeiro ponto é cada geração entender um pouquinho as diferenças entre elas, né? As gerações baby boomers ou a mesma geração X, né? São gerações que têm características muito fortes de pessoas que viveram para trabalhar, que nasceram, o objetivo deles era o trabalho. As novas gerações têm características onde quer muito mais um equilíbrio entre vida pessoal, qualidade de vida, pensam no trabalho, pensam na sua profissão, mas de uma maneira diferente. Então, a geração mais antiga tem que entender que a geração mais nova tem características diferentes, não são não melhores nem piores, são diferentes. E os mais novos também têm que entender que os mais antigos têm suas próprias características. E aí vem o trabalho da área de recursos humanos, ou da área de gente, que a gente chama dentro da Falcone, né? Que tem que saber identificar e saber lidar isso através de treinamento e desenvolvimento, né? Uma coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte: naturalmente as pessoas entendem essa diferença. Quer dizer, o cara já chega com essa ideia de que ele tem que compreender como a outra geração funciona, ou isso tem que ser uma provocação da empresa, do ambiente de trabalho? Isso tem que ser uma provocação, porque a geração mais nova, ela já nasceu, por exemplo, no mundo digital. Então, ela já nasceu com o celular na mão, né? Então, faz parte do dia a dia dessa pessoa chegar num local de trabalho e usar seu celular para tudo, né? A geração mais antiga, ela olha isso como uma forma não adequada de trabalho, né? Então, eu tenho que entender que hoje um jovem, quando ele está no seu celular, em frente a um computador, teclando com alguém, não importa se ele está falando com um amigo ou se ele está num grupo de trabalho, porque hoje as redes sociais você usa para qualquer coisa dentro de uma organização, né? Ele pode, inclusive, estar falando com outro colega de trabalho, né? Ele tem que entender que isso faz parte da vida das pessoas. E muitas organizações estão tendo que se adequar a esse modelo. Dar um exemplo bem interessante. Outro dia, visitando um cliente nosso, né, que está mudando é um banco, está mudando de um banco tradicional para um banco digital, e criou-se num andar típico do banco um andar digital. Então, nesse andar, tem pessoas de piercing, com tatuagem, etc. A nova diretora de recursos humanos entrou, foi contratar uma pessoa, foi falar com o presidente da empresa, falou: olha, estou contratando uma pessoa tatuada, né? Ele falou: tudo bem. Eu falei: mas temos um problema, porque no nosso código de ética está escrito que não pode ter tatuagem, não pode ter piercing, as pessoas têm que vestir terno e gravata, e no banco digital está todo mundo de jeans, camiseta, vem trabalhar como quer. E o compliance, como é que fica nessa história, né? Pois é, então você tem que adequar. Então não é só simplesmente práticas de recursos humanos que tem que mudar, né? O próprio compliance das empresas tem que se adequar,
Porque senão, a pior coisa que você tem é quando você, numa organização, você tem uma prática diferente do discurso. Hoje, a maior virtude, o que mais as empresas estão fazendo é definir o seu propósito, que é isso que o jovem está buscando, né? E a prática dos valores, que é aquilo que está estampado nas paredes, normalmente seja a prática do dia a dia, né? Porque as pessoas vão praticar aquilo que está sendo dito e falado pelas organizações. Eu diria que nunca foi tão importante a prática dos valores do que está sendo hoje. Acho que no passado foi algo que as empresas faziam muito mais, num termo bem técnico, by the book, porque... Fazia o proforma. O proforma, porque ou a ISO 9000 pedia, ou o mercado de ações pedia, definir missão, visão, valores, mas na prática... Porque o pessoal do RH que chegou lá pediu, então vamos cumprir. Ou alguém do RH falou que era legal fazer, que era bonito, é uma tendência. Hoje está cada vez mais forte que isso deve ser uma prática. Então, quando você chega numa organização, né, eu recentemente visitei o Vale do Silício, uma das palestras foi sobre diversidade e inclusão, né? E muito bonita a apresentação de uma empresa global, muito interessante. A hora que a gente saiu para almoçar, a diversidade e inclusão estava ali dentro, né? Onde você via cadeirantes, você via negros, você via asiáticos, você via indianos, você via pessoas gordas, pessoas magras, você via anão, você via de tudo, e num ambiente onde tinha vários tipos de comida, comida para vegano, comida para pessoa que gosta de carne, você podia comer dentro do restaurante, você podia comer no sol. Então, a diversidade é isso. A diversidade não estava só no PowerPoint. Não. E o que é mais importante, que eu acho que é o mais difícil, não é a diversidade, é a inclusão. Porque hoje você trazer uma pessoa de tendência sexual diferente, ou racial, ou seja o que for, né, de etnia, não importa. Uma pessoa, né, com deficiência, por exemplo. Ou com deficiência, né? E a resistência e o preconceito, aí vem o conflito de gerações. Porque uma geração mais nova tem uma facilidade muito maior de compreender esse mundo, porque para eles o mundo é muito mais coletivo, muito mais igualitário do que uma geração mais antiga. Então, esse trabalho tem que ser feito dentro das empresas para que os líderes, que são os responsáveis por gerir isso. Ouvindo você até aqui, a conclusão que eu posso ter é a seguinte: essa convivência de várias gerações tem sido boa para as empresas? Tem mexido com a cultura das empresas? Tem sido extremamente positiva, né? Porque o mundo, com a velocidade com que as coisas vêm acontecendo, né? Se a gente olhar as revoluções que nós tivemos na história, nós levamos 100 anos da Revolução Industrial para a Revolução de Computador, né? E em seguida nós tivemos todas as outras revoluções que duraram em média 10 anos. A internet em 90, a informação em 2010, e vamos entrar em 2020 numa nova era, que é a era da colaboração. Então, a velocidade com que as coisas estão mudando no mundo, se as empresas não acompanharem essa velocidade, elas vão ficar para trás, né? As empresas novas, chamadas a nova economia, ou empresas exponenciais, que estão nascendo assim, pode imaginar que uma empresa, né, como o Airbnb pode valer muito mais do que um Hilton Hotels, e olha a quantidade de ativos que o Hilton tem, a quantidade de ativos que tem o Airbnb. Então, o conceito de valor de empresa também está mudando completamente no mundo, né? O trabalho que vocês têm de realizar hoje na Falconi, levando em consideração essas mudanças, qual é? O primeiro trabalho que a gente começa muito forte é mapeando a cultura, né? Que cultura é essa que eu tenho hoje e qual é a cultura que eu desejo ter frente às estratégias que a minha empresa se propõe. Todos os negócios estão passando por mudanças, tanto as indústrias tradicionais quanto as indústrias mais novas. Mas as tradicionais estão todas tendo que repensar o seu negócio. O que eu vou ser nos próximos 5 anos? Em algumas estão tratando agora só o que eu vou ser nos próximos 3 anos, com a velocidade que as coisas vêm modificando. Com isso, provavelmente a organização que eu vou ter daqui 5 anos não será a mesma que eu tenho hoje. Aí vem o nosso primeiro trabalho. Que organização é essa que eu quero ter? Eu tenho as pessoas adequadas ou não dentro dessa organização? Porque provavelmente eu não tenho.
Então, eu tenho que desenvolver habilidades para essas pessoas através de um modelo que a gente chama de mapeamento de competências e avaliação de desempenho das pessoas baseado nessas competências. Porque são competências requeridas, não necessariamente são competências que já existem, né? Então, a gente desenha esse processo, faz um ciclo de avaliação dessas pessoas, pode dar para o empresário uma visão muito mais clara se para onde ele quer chegar, se ele tem hoje ou não essas pessoas. Tem um cliente nosso, nós acabamos de fazer esse trabalho, né, um cliente na Bahia, uma empresa regional, ela vai crescer de 10 para 50 lojas em 3 anos, né? Um número bastante significativo. A questão não é financeira, a questão não é fôlego do acionista em fazer, ele só tem um único problema, gente. Então, ele não se preparou para formar líderes para que possa, num curto espaço de tempo, assumir X lojas nos próximos anos, né? Então, hoje a gente está fazendo todo um trabalho de formar a equipe que ele tem internamente, recrutar novas pessoas, para que ele consiga atingir essa velocidade de crescimento que ele quer, porque uma causa fundamental do problema dele é gente. E assim acontece em muitas outras organizações. Transformação de cultura, que foi o que você falou para nós, muitas vezes necessária para que uma empresa sobreviva nesse novo cenário. Isso é um processo de longo prazo? Ele é um processo de longo prazo e, na verdade, a cultura ela vai se transformando aos poucos, né? A cultura é algo que está vigente numa organização através dos seus símbolos e em tudo o que possa estar em volta de uma organização. Quando você entra numa organização onde você vê salas fechadas, ambientes muito formais, onde as pessoas não se conversam, isso é um desenho de cultura, né? Onde você vai numa empresa onde você tem um valor escrito, simplicidade e humildade, né? E ao mesmo tempo você tem dois refeitórios diferentes, um para a diretoria e para o gerente, e o outro para a classe operária. Será que esse valor está sendo, na prática, desenvolvido, utilizado, praticado? Na verdade, ela não tem uma característica de humildade e simplicidade, né? Porque os símbolos dessa empresa não refletem isso. Então, o trabalho, a mudança da cultura, ela é um processo lento e o que é mais significativo depende de quem comanda essa organização. Se é um dono, ele quer mudar? Se sim, os gestores que estão abaixo dele querem mudar? Porque a mudança não ocorre de baixo para cima, a mudança ocorre de cima para baixo. Essa é a grande dificuldade das organizações. Porque muitos querem mudar no pensamento, mas na essência não querem essa mudança. Até porque a mudança muitas vezes leva a medos, desconfortos, insegurança. Todo processo de mudança é um processo complicado. Se você pensar que você está mudando de casa, né, vamos pegar um exemplo muito simples, é um processo complicado, né? Você tem que deixar coisas de lado. Você morava numa casa grande, vai para uma casa menor, já não pode mais, tem que desapegar de uma série de coisas. Todo o processo de mudança normalmente geram novos comportamentos, né? Então, fazer a mudança não é uma coisa simples. E nem todas as empresas estão dispostas a isso. Acontece que, na velocidade em que as coisas estão acontecendo no mundo, as empresas não estão tendo mais tempo para poder decidir se querem ou não mudar. Porque ou elas mudam ou elas morrem. Então, a gente tem exemplos clássicos, tipo a Kodak, né? Que era uma líder de mercado e simplesmente, praticamente desapareceu, né? Por uma rigidez de estratégias de negócio de não querer rever o seu posicionamento e não olhar para o seu concorrente. Então, os dados que nós temos hoje de grandes empresas ou das empresas que mais faturam são muito claros nesse sentido, da mudança que nós tivemos ao longo desses últimos anos. São muito claros. Olha, tem alguns dados muito interessantes. Em 1990, as maiores empresas listadas nos Estados Unidos eram a Ford, a Chrysler e a GM, né, com faturamento de 36 bilhões. Hoje, as maiores estão no Vale do Silício. Apple, Facebook e Google, com faturamento de 1,9 tri. Essas empresas, em 90, em Detroit, empregavam 1,2 milhões de pessoas. 1,2 milhões. Hoje, essas 3 empresas no Vale do Silício e no mundo todo, obviamente, empregam 137 mil pessoas. O que aconteceu com o emprego? O emprego está mudando, né? Então, as empresas estão
cada vez mais automatizando seus processos, né? A força do capital intelectual está sendo mais forte, o conceito da chamada mão de obra, né? Ele vai deixar de existir, né? Há tendências de alguns empregos praticamente desaparecerem no decorrer do tempo, né? Como todos os relacionados a call center, por exemplo, há uma tendência deles não existirem mais. Vai ser tudo por URA e formas machines, máquinas inteligentes que vão fazer o atendimento às pessoas, né? E o emprego, na verdade, ele vai... As pessoas não vão deixar de trabalhar, elas vão mudar a forma do emprego. Ele vai seguir mais para a linha de serviços, né? Hoje você tem pessoas trabalhando com a locomoção, como Uber, Cabify e outros sistemas de locomoção autônomos no mundo inteiro, né? Que está empregando gente demais. E isso não acontecia 5 anos atrás, né? Então, essa diferença da forma do emprego, de como a gente pensou que ele seria para o que vai ser no futuro, é impressionante. E as indústrias tradicionais, indústria automotiva, por exemplo, né, está passando por momentos radicais de transformação, onde você está com um processo na linha de produção totalmente robotizado, né? Então... Me permita só trazer aqui a opinião da Ana Pereira. Ela nos acompanha pelo Facebook. Ela diz: acredito que são várias mudanças de paradigmas que convergem. De um lado, uma nova geração menos preocupada, e ela põe entre parênteses aqui, positiva e negativamente, com os tradicionais rituais corporativos, não só no que diz respeito à rotina de trabalho, despojamento, informalidade, etc, etc, etc. Até as expectativas de reconhecimento e carreira também mudam, no entender aqui da Ana Pereira, que vai ao encontro do que você está nos dizendo. E ela vai além. Por outro lado, também as empresas, numa resposta ao acirramento da competição, vêm desconstruindo os antigos modelos, porém, sem a preocupação em conservar e perpetuar conhecimento acumulado. Isso é um risco que uma empresa passa quando ela decide fazer uma troca como essa? Eu acho que depende muito da cultura de cada organização, né? Uma empresa que tem uma cultura muito focada em padronização de processos e que tem um sistema de registro do seu conhecimento muito forte, né? Eu não acho que isso vai acontecer com esse grau de intensidade, porque você transfere o conhecimento através das rotinas que estão padronizadas no dia a dia, né? O que eu acho que vai acontecer e que está acontecendo é uma mudança na forma como a gente vai gerir a carreira das pessoas, né? A carreira tradicional, uma carreira em escadinha, onde você cumpria steps da sua carreira, o tempo de casa, ou os títulos que você vai tendo, etc., ela vai deixando de existir. E o jovem hoje está preocupado muito mais em buscar algo que ele vai aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Essa ideia do aprender e aplicar, uma visão desse jovem, muda esse formato de carreira que, tradicional, a gente sempre busca um passo acima na carreira, um cargo acima na carreira? Já tem alguns desenhos de carreira nos Estados Unidos, principalmente nas empresas de tecnologia. No Brasil isso não é uma realidade ainda, até porque a nossa legislação é extremamente rigorosa. Você não pode ter um downgrade de salário, você não pode... Dentro da própria empresa? Não pode, né? Então a nossa legislação não permite. Mas nos Estados Unidos hoje, o jovem ele vai crescendo na sua carreira como se fossem espirais de crescimento, né? Ele vai acumulando novos conhecimentos e vai tendo cargos maiores, salários maiores, mas em algum momento da carreira dele ele pode tomar a decisão que ele quer ter um downgrade de cargo, um downgrade salarial, porque ele quer vivenciar uma nova experiência que para ele vai ser importante, que até depois vai somar para um crescimento futuro. Isso já é uma realidade. Ou ele abrir mão de, por exemplo, de estar no emprego tradicional e ir para uma empresa do terceiro setor, onde ele vai trabalhar com outras coisas, ganhando menos. Hoje já é uma realidade isso no Brasil hoje, né? As pessoas optam em sair do emprego chamado tradicional para empregos onde ela vai poder aplicar aquilo que ela acredita que é o propósito daquela organização. Bom, e aí nós retomamos aquilo que você falou lá no início, a busca de um propósito. Hoje, fundamentalmente, as empresas têm que ter um propósito. As pessoas estão... Nós recentemente fizemos uma seleção na Falcone, no México. Foi surpreendente para nós. Primeiro, a quantidade de jovens. 2, nós não somos uma empresa tão conhecida ainda no México.
E eu estava fazendo a seleção, e eu perguntei ao jovem, mas o que faz você querer vir para a Falcone com tantas empresas aqui no México empregando? 80% deles responderam a mesma coisa para mim. O propósito da Falcone que está escrito, que é tornar as organizações melhores e, através das organizações, os países se tornarem melhores. Esse propósito, seja na educação, seja com pessoas, seja melhorando as empresas em resultado, que é o foco da Falcone em gerar mais resultado, né, faz com que eu queira vir para cá e não ir para a organização A, B ou C. Né? O recrutamento de pessoal mudou muito? O recrutamento de pessoal, ele não muda na sua essência, né? Ele muda na sua forma. Né? Então, hoje ele é muito mais online, né? Hoje você tem outras ferramentas que você vem utilizando, como ferramentas mais experienciais, alguma coisa muito técnica de gamification, onde o jovem vai poder jogar um com o outro, coisas até dentro do próprio celular ou no tablet. Então, as ferramentas de seleção vêm modificando, né? Isso foi uma coisa que eu me surpreendi muito na visita que eu fiz ao Google agora. O processo do Google é extremamente padronizado de recrutamento, desde um assistente até um gerente, um diretor que eles contratem, para o mundo todo. E o que é mais interessante, todas as pessoas passam por um processo padrão de recrutamento e o processo final é feito sempre por um comitê multifuncional. Né? Então, não é só o RH que decide, mas isso tem uma razão. Né? A razão de ver se as pessoas que estão entrando estão alinhadas com a cultura e com o valor. 2, reduzir o tempo de integração dessas pessoas no trabalho. Então, eles têm números onde eles mostram que a produtividade nos 3, 6 primeiros meses aumentou muito quando eles têm um processo de recrutamento muito mais assertivo e muito mais rigoroso no sentido de dar muita ênfase para o recrutamento e não fazer o recrutamento de qualquer forma. Então, 2 temas aqui tratados pelos nossos ouvintes, um deles a Giovana, quem nos provoca. Quais métodos são os mais indicados para gerenciar um possível conflito interno entre diferentes gerações na mesma empresa? Primeiro é você ter um bom programa de avaliação de desempenho e de avaliação de competências de tal forma que reflitam esses novos comportamentos esperados. 2, um programa de capacitação e formação desses líderes para que eles estejam habilitados a lidar com essas pessoas de uma maneira diferente. Você imagine hoje que, recentemente, eu li que dentro do site da Prefeitura de Nova York você tem 30 gêneros hoje. 30. Né? Então, como é que você lida com isso dentro de uma organização? Como é que você começa a trazer pessoas transgêneros para poder trabalhar nas organizações e aceitá-los de uma maneira tranquila, né? Isso não é tão tranquilo para as gerações mais antigas lidar com esse tipo de coisa. Isso tudo tem que ser trabalhado através de muito treinamento e de formação das pessoas. E o segundo tema é o Marcos Paulo Dias, que escreve para nós aqui, perguntando sobre processos de feedback dentro das empresas, se há alguma mudança. E aí ele acrescenta com o seguinte comentário, porque eu sempre tremo quando isso acontece por aqui. Eu não sei qual é a empresa na qual ele trabalha. Os processos de feedback, na sua essência, eles continuarão existindo. Né? O que muda é a frequência com que eles ocorrem. Hoje, o jovem ele não espera mais 6 meses para ele ter um processo de avaliação formal de desempenho, rodar um ciclo de avaliação para que ele receba um feedback formal. Hoje, ferramentas, aplicativos, onde já existem e estão no mercado funcionando, nos Estados Unidos isso é um padrão hoje, no Brasil ainda a gente está um pouco atrasado, onde você dá feedback online. Então, eu estou numa reunião com você, eu percebo alguma coisa sua relacionada, vamos fazer uma negociação com o cliente, temos uma competência, foco no cliente, comportamento esperado do que eu quero quando eu vou atender um cliente, e naquele momento eu percebo algum comportamento seu positivo ou não tão positivo. Eu posso imediatamente registrar isso dentro do sistema e você, como subordinado, também pode dar um feedback de como você me percebeu. Isso vai acumulando no decorrer de um tempo de espaço. Quando eu sento no momento de avaliação, eu já tenho 6 meses de fatos e dados acumulados que antigamente eu não tinha isso. Antigamente, você se concentrava no último mês. Você fazia uma avaliação em agosto, era natural. A gente pedia que as pessoas reunissem fatos e dados durante um período.
né, para poder ter uma avaliação mais fidedigna. Mas normalmente você concentrava no último mês, sempre a última impressão é que fica. Na sua memória sempre ficava mais evidente algum fato, ou muito positivo ou muito negativo, que acabava tendenciando essa sua avaliação. Então, o que está mudando no processo de avaliação e feedback, principalmente feedback, é que ele está se tornando um processo muito mais real time, a gente diz, online, o tempo todo ele está acontecendo, né? E para isso os aplicativos vêm ajudando muito e os softwares vêm ajudando muito as Pegando empresas. o início da sua resposta aqui, ao contrário do que o Marcos diz que treme quando vai fazer o feedback, você está nos dizendo que muitos desses jovens pedem o feedback antes. Eles querem o feedback, não é que eles pedem. Algumas pesquisas vêm mostrando que as pessoas deixam as organizações porque elas não recebem os feedbacks adequados dos seus chefes. Mas para a geração mais antiga, dar feedback significava sentar, avaliar, preencher um formulário. E não é esse o processo mudou. Feedback é algo que está acontecendo, feedback é uma retroalimentação, né? É um negócio que está acontecendo no dia a dia com as pessoas o tempo todo, né? E que está acontecendo na experiência que o indivíduo está vivendo, né? Bresani, eu e você somos mais ou menos da mesma geração. Você já trabalhou em consultoria própria, você está agora dentro da Falcone Gente. Você teve que fazer transformações na sua carreira também. Sim. Você teve que se adaptar a esse novo mundo? Eu estou me adaptando ainda a esse novo mundo, né? Eu não nasci como você na era digital, né? Então, ou eu me adaptava a esse novo mundo, ou eu me adaptava a trabalhar com as redes sociais, ao celular, a uma tendência de você nem mais ter os seus laptops, você vai fazer tudo praticamente pelo seu smartphone, né? Hoje você conecta com uma televisão automaticamente. Então, a adaptação ao mundo digital é uma coisa que para a minha geração é muito mais difícil do que para a nova geração. Naturalmente, eu não sou um internauta fanático, não é da minha característica de geração. Mas ou eu me adaptava, ou eu morria, né? Ou adaptava-se ao comportamento, esse comportamento diferente que havia ou que existe hoje. E como que eu posso aconselhar as organizações hoje, né, que é o meu trabalho, se eu não estou adaptado e vendo o que está acontecendo no mundo, né? Então, a adaptação em qualquer geração é fundamental. O RH de hoje é completamente diferente do RH de 10, 15, 20 anos? Deveria ser. Deveria ser. Sinal de que não é. Não. Em muitas empresas ainda não. Deveria ser. O RH deveria ser uma área estratégica que estivesse participando do resultado do negócio, estivesse olhando essas tendências, estivesse olhando para a estratégia, traçando planos para as pessoas para atender às necessidades da organização. Muitos recursos humanos hoje que a gente olha está preocupado com a folha de pagamento, se está pagando o benefício adequadamente, com a renegociação que ele tem com o sindicato, que são coisas da rotina do dia a dia, uma fazem burocracia parte, necessária, que é o que a gente chama do RH processual. Agora, quando você pergunta para ele como que está a tendência de resultado dessa organização, qual é o EBITDA, qual é o lucro projetado nos próximos anos, como é que está o DRE dessa organização, é como se estivesse falando um outro idioma. Mas daí deixa eu entender o seguinte, se o RH está cuidando da folha de pagamento, quem é que está cuidando da gente dentro da empresa? Pois é, isso é que está mudando, né? Então, como essas áreas transacionais estão muito padronizadas, hoje é muito comum em grandes organizações, folha de pagamento, por exemplo, está dentro de uma área de um centro de serviço compartilhado, porque o processo é muito padrão. Você tem um software, onde você padronizou o processo, você coloca a informação ali dentro e a informação sai no final do mês conforme está definido dentro do sistema. Então não há necessidade mais de uma gestão como era feito antigamente, que era um processo muito manual, né? Então ele tem que migrar a cabeça do recursos humanos para uma cabeça mais estratégica e pensar que tem que pensar no resultado do negócio, né? E que as pessoas é que fazem as mudanças no negócio. São as pessoas que geram resultado nos negócios. O mundo está mudando, as empresas estão mudando, mas elas não vão deixar de ter gente. Sempre gente vai fazer parte das empresas. Então cuide bem da gente. Cuide bem da gente. Josué Bressani, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo.
Até uma nova oportunidade. Muito obrigado a todos por me ouvir. Tá? Imagina, um prazer tê-lo você aqui. Muito obrigado. Josué Bressani Júnior, sócio-diretor da Falcone Gente, consultoria especializada em gestão de pessoas, esteve conosco aqui no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo com as suas mensagens ou nos assistindo aqui, o nosso muito obrigado também. Lembrando sempre que a nossa ideia é que este conhecimento seja compartilhado nas redes sociais. Se você quiser, você pode ir até o grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN, lá no LinkedIn. E lá você pode, inclusive, publicar o seu conhecimento, artigos, opinião, para que outras pessoas também ganhem com esta informação que você acumulou, com essa experiência que você desenvolveu na sua vida pessoal e profissional. Combinado assim? Até o próximo capítulo, Mundo Corporativo.